Você já parou para pensar como alguém aparentemente comum pode esconder uma escuridão tão profunda que, em questão de dias, transforma-se em um dos assassinos mais temidos da história? A vida de Danny Rowling, mais tarde conhecido como The Gainesville Ripper, é um exemplo perturbador de como o passado pode moldar um destino trágico. A escalada de violência dele foi tão rápida e brutal que deixou a América em choque, revelando sinais ignorados que talvez pudessem ter mudado tudo. Mas será que existiam sinais claros de que Danny iria trilhar o caminho da morte? Sim, havia indícios desde cedo: abusos, comportamento violento e isolamento social. E poderia a polícia ter detido o assassino antes que ele espalhasse terror em Gainesville? A resposta é sim. Sua trajetória criminosa dava pistas suficientes, mas foram negligenciadas, permitindo que o inevitável acontecesse. Danny Rowling nasceu em 1954, em Shreveport, Louisiana, e desde cedo foi marcado por um ambiente familiar hostil. Seu pai, James Rowling, era policial respeitado pela comunidade, mas dentro de casa se transformava em um tirano. Violento, abusivo e controlador, fazia questão de humilhar esposa e filhos. Para Danny, cada gesto de brutalidade era um lembrete de que não havia espaço para amor ou acolhimento. Sua mãe, por sua vez, sofria constantemente com os ataques do marido e, mesmo tentando cuidar do filho, era impedida de oferecer afeto. Esse ciclo de abusos destruiu a autoestima de Danny, criando um vazio emocional que jamais seria preenchido. Os vizinhos viam um garoto tímido, mas dentro dele crescia uma tempestade de raiva e ressentimento. Na escola, a situação não foi melhor. No primeiro dia de aula, o pai raspou sua cabeça à força, transformando-o em alvo de piadas cruéis. O episódio marcou sua vida, aumentando o sentimento de humilhação e rejeição. Psicólogos afirmam que esse conjunto de fatores, violência doméstica, rejeição parental e isolamento social, molda personalidades instáveis, propensas a explosões de ódio. Danny carregaria esses traumas para a vida adulta, transformando-os em combustível para crimes cada vez mais sombrios. A infância, que deveria ser refúgio, tornou-se a forja de um futuro assassino. James Rowling, pai de Danny, era visto em Shreveport como um herói. Veterano da Guerra da Coreia e policial condecorado, transmitia à comunidade a imagem de disciplina e honra. Mas atrás das portas de casa, o uniforme caía e o homem se transformava em um ditador cruel. Para ele, ter filhos nunca esteve nos planos. Desde a gestação, deixou claro que não queria ser pai. Agrediu a esposa grávida, proibiu-a de oferecer carinho a Danny e via o afeto materno como uma ameaça ao seu controle. A cada erro infantil, a punição vinha em forma de espancamentos. Se Danny tinha notas baixas, apanhava. Se respondia errado, apanhava. Até o modo de olhar para o pai era motivo para a agressão. Cresceu ouvindo que era um erro, um acidente que jamais deveria ter nascido. Como se não bastasse, James carregava o trauma de ter visto o próprio avô assassinar a avó diante de seus olhos. Esse histórico de violência passou a reger sua vida doméstica, criando um lar onde medo e dor eram rotina. Cláudia, a mãe de Danny, também era vítima do abuso constante. Sofria agressões físicas e emocionais, sem forças para reagir. Apesar do sofrimento,
buscava alguma forma de transmitir fé ao filho, insistindo para que participasse da igreja pentecostal. A religião se tornou uma das poucas âncoras emocionais de Danny, mas também uma marca contraditória. Entre hinos e orações, ele acumulava ódio e frustração. Para uma criança, a escola poderia ter sido refúgio, mas não foi. No primeiro dia de aula, James raspou sua cabeça à força, enviando-o humilhado para enfrentar os colegas. Ridicularizado, ganhou apelidos cruéis que reforçaram seu sentimento de inadequação. Conselheiros escolares chegaram a identificar nele sinais de baixa autoestima, impulsividade e agressividade. Porém, nos anos 1960, não havia políticas efetivas de acompanhamento psicológico e seus sinais de alerta foram ignorados. Entre violência em casa e rejeição fora dela, Danny cresceu como um garoto sem porto seguro. Preso entre a necessidade de aprovação do pai e o ódio que sentia dele, passou a enxergar o mundo como um lugar hostil, onde amor e confiança não existiam. Era o início de uma espiral que o empurraria para a escuridão. Durante a adolescência, Danny Rowling acumulava as cicatrizes emocionais de uma infância violenta. Ele não apenas sofria dentro de casa, mas também carregava para fora o estigma da rejeição. Colegas zombavam de sua aparência, professores o classificavam como problemático e até vizinhos o viam como um garoto inquieto e agressivo. Sentindo-se sempre deslocado, buscava maneiras de aliviar a dor interna. Porém, em vez de encontrar apoio, mergulhou em comportamentos que revelavam uma mente cada vez mais perturbada. Foi nesse período que começou a manifestar traços claros de voyeurismo, encontrando prazer em observar pessoas sem que percebessem. Para Danny, esse ato clandestino oferecia uma sensação de controle, algo que nunca tivera em sua própria vida. Esse hábito aparentemente pequeno era, na verdade, um sinal perigoso. Especialistas em criminologia destacam que muitos assassinos em série dão os primeiros passos nesse tipo de invasão íntima. O que começa como simples curiosidade se transforma em obsessão. No caso de Danny, esse padrão logo evoluiu para algo mais sério, pois ele passou a combinar a excitação de espiar com a ideia de desafiar a ordem estabelecida, especialmente a figura do pai. Aos 14 anos, já não bastava apenas observar. Danny iniciou uma sequência de pequenos furtos que rapidamente escalaram para roubos armados. A adrenalina do perigo e a falsa sensação de poder preenchiam, ainda que temporariamente, o vazio deixado pelos abusos paternos. Cada ato criminoso era para ele uma forma de gritar contra o mundo que o havia rejeitado. Quando apontava uma arma durante assaltos, imaginava estar desafiando o próprio pai policial, invertendo os papéis de dominação. Nessa época, também experimentou drogas, buscando refúgio em alucinações que misturava com sua religiosidade distorcida. O caos interior crescia. Aos 16 anos, incapaz de manter vínculos estáveis, largou a escola e saiu de casa. Tentou empregos em diferentes lugares, mas não conseguia lidar com chefes ou regras. Sua raiva e instabilidade emocional o tornavam incapaz de se adaptar. Cada demissão alimentava ainda mais a narrativa interna de que era um fracassado, vítima de um mundo injusto. Esse período foi decisivo.
A combinação de voyeurismo, roubos e comportamento explosivo consolidava um perfil que já sinalizava perigo extremo. Danny não estava apenas testando limites, estava construindo um caminho que o conduziria inevitavelmente à violência fatal. Após romper com o pai e abandonar os estudos, Danny Rowling buscou refúgio na fé que herdara da mãe. Frequentava igrejas pentecostais, tocava música e tentava construir uma nova identidade, afastada das sombras de sua infância. Foi nesse ambiente que conheceu Martha, uma jovem com quem parecia poder iniciar uma vida diferente. O namoro evoluiu rapidamente e pouco tempo depois eles se casaram. Em um primeiro momento, tudo indicava que Danny poderia ter encontrado estabilidade. O nascimento da filha do casal trouxe esperança de que, finalmente, ele quebraria o ciclo de violência que tanto o marcou. Mas a calmaria foi breve. As mesmas características que destruíram sua infância começaram a se manifestar nele. Explosões de raiva, desaparecimentos sem explicação e o retorno ao voyeurismo corroíam a relação. Mesmo casado, Danny não abandonou o hábito de espiar mulheres pela janela. Seu comportamento instável, aliado à incapacidade de manter empregos, tornava a vida conjugal cada vez mais insustentável. Martha, inicialmente paciente, começou a perceber que estava diante de um homem que repetia os mesmos abusos que ela própria ouvira sobre o sogro. O casamento de 4 anos terminou em 1977, quando Danny tinha 23 anos. Martha pediu o divórcio após ser ameaçada de morte. Essa separação marcou profundamente sua vida. Para ele, foi mais uma rejeição, uma prova de que jamais seria capaz de manter vínculos saudáveis. A perda do casamento e da filha abalou sua frágil estabilidade e acendeu um ódio ainda maior contra o mundo. Na noite seguinte à assinatura dos papéis do divórcio, Danny cometeu seu primeiro estupro. Ele invadiu a casa de uma vizinha que vinha observando e a atacou. Esse ato foi motivado por vingança e ressentimento, um marco que sinalizava o início de sua transição de criminoso comum para predador sexual. A partir dali, não havia mais retorno. Com o fim do casamento, os furtos e assaltos voltaram a fazer parte de sua rotina. Incapaz de sustentar-se de maneira legítima, misturava o prazer da violência com a excitação de invadir lares. Cada prisão seguida de liberdade apenas reforçava sua inclinação para o crime, criando um padrão de reincidência cada vez mais agressivo. O divórcio não foi apenas uma ruptura amorosa, mas o estopim que acelerou sua descida ao abismo. Após o divórcio, Danny Rowling mergulhou de vez em uma vida criminosa. Pequenos furtos já não eram suficientes para alimentar sua raiva e preencher o vazio que carregava desde a infância. Passou a cometer roubos à mão armada, sempre com a sensação de estar desafiando o pai. Cada vez que empunhava uma arma, era como se dissesse: agora sou eu quem tem o controle. Mas esse comportamento o levou a uma sequência de prisões. Sempre que saía da cadeia, retornava mais agressivo. O tempo atrás das grades, em vez de funcionar como freio, servia de escola para novos delitos. Conheceu criminosos mais experientes, absorveu técnicas e, acima de tudo, fortaleceu a ideia de que a violência era um ambiente no qual se sentia confortável. Para ele, a prisão não era uma punição insuportável,
mas uma extensão do mundo caótico em que havia crescido. Esse ciclo vicioso de prisão e liberdade contribuiu para que se tornasse ainda mais perigoso. Em 1989, um episódio marcante mudou o rumo de sua trajetória. Danny havia conseguido um emprego temporário em um restaurante, mas uma discussão com o gerente resultou em sua demissão. Ele acreditava que todos estavam contra ele, reforçando sua visão de que a sociedade o perseguia. Esse tipo de mentalidade, típica em futuros assassinos em série, fazia com que interpretasse qualquer obstáculo como conspiração. Naquela noite, decidiu seguir Julie Grissom, uma jovem de 24 anos que já havia observado. Julie morava com o pai, Tom, de 55 anos, e o sobrinho Sean, de apenas 8. Danny invadiu a residência, rendeu todos e cometeu seu primeiro massacre. Tom foi morto no quarto de serviço, Sean esfaqueado pelas costas na sala, e Julie, após ser estuprada, foi assassinada no quarto. O detalhe mais perturbador foi a maneira como posicionou o corpo da jovem, contorcido, em exibição grotesca. Esse ato marcou sua entrada definitiva no mundo do assassinato em série. O caso Grissom se tornou sua obra inicial. Pela primeira vez, Danny experimentou a sensação de importância que tanto buscava. Era como se tivesse encontrado um novo vício, o prazer de matar e a necessidade de deixar sua assinatura. A violência, antes contida em abusos e assaltos, havia alcançado um novo patamar e não haveria retorno. Em maio de 1990, Danny Rowling decidiu enfrentar diretamente o homem que ele mais odiava, seu pai, James Rowling. Durante uma briga intensa, James disparou um tiro para o alto, tentando intimidar o filho. Danny, tomado por anos de ressentimento acumulado, revidou com sua arma, mirando na cabeça do pai. O disparo atingiu James, mas, por ironia do destino, a munição era de baixa qualidade. A bala ricocheteou no crânio e, em vez de matá-lo, deixou-o permanentemente incapacitado. Esse episódio simbolizou a explosão de toda a raiva contida desde a infância. Para Danny, tentar matar o pai era mais do que um ato de vingança. Era a confirmação de que sua vida não teria mais limites. Aquele momento marcou a ruptura final com qualquer laço familiar. O sentimento de impotência que por tantos anos o dominou transformou-se em desejo de dominação absoluta. Porém, ao usar uma arma de fogo, também revelou algo significativo. Ainda temia a figura do pai e não confiava em sua própria força para derrotá-lo corpo a corpo. Após o atentado contra James, Danny fugiu. Sem rumo fixo, passou a se deslocar de estado em estado, cometendo roubos e vivendo em constante instabilidade. Foi nesse período que começou a desenvolver fantasias ainda mais sombrias, mesclando violência e religião. Dizia ser visitado por forças malignas que prometiam poder em troca de sangue. Convencido de que sua missão era vingar-se do mundo, decidiu buscar um novo cenário onde pudesse se esconder e, ao mesmo tempo, caçar suas vítimas. Seu destino foi Gainesville, Flórida, uma cidade universitária que, à época, recebia milhares de estudantes no início do semestre. Ali, Danny encontrou o ambiente perfeito: jovens vulneráveis, rotinas previsíveis e um cenário que lhe permitiria agir sem chamar atenção imediata. Instalou-se em uma área de floresta próxima ao campus, onde montou um acampamento improvisado.
Dali, observava os dormitórios e estudava os hábitos das vítimas em potencial. O confronto com o pai havia sido o estopim que faltava. Agora, sem amarras familiares e alimentado por ódio e delírios, Danny estava pronto para iniciar a sequência de crimes que o transformaria em um dos serial killers mais temidos da história americana. Na madrugada de 24 de agosto de 1990, Danny Rolling deixou o acampamento improvisado na floresta e decidiu agir. Ele já havia observado por dias os hábitos dos estudantes universitários, escolhendo como alvo duas jovens calouras da Universidade da Flórida, Sonja Larson, de 18 anos, e Christina Powell, de 17. Animadas com o início do semestre, as duas dividiam um pequeno apartamento, sem imaginar que estavam prestes a se tornar as primeiras vítimas de uma sequência aterrorizante. Rowling seguiu Christina até o local na noite anterior, confirmando que estavam sozinhas. Ao invadir o apartamento, atacou primeiro a jovem que dormia no sofá. Christina foi amordaçada e morta rapidamente. Em seguida, subiu as escadas até o quarto de Sonja. A garota despertou durante a invasão, mas não teve chance de reagir. Danny a dominou e desferiu golpes fatais. Em poucas horas, duas vidas promissoras haviam sido brutalmente interrompidas, e a assinatura do assassino começava a se desenhar. Violência extrema combinada com humilhação póstuma. Mais perturbador do que os assassinatos em si foi o que veio depois. Danny Rolling não se contentava apenas em matar, precisava deixar uma marca. Os corpos das jovens foram posicionados de maneira grotesca, em posturas que expunham a vulnerabilidade delas. Esse ato de posing, como é chamado pelos criminologistas, revelava sua necessidade de controle absoluto e desejo de chocar quem encontrasse a cena. Era como se dissesse: eu mando aqui, mesmo após a morte. Para os investigadores, esses detalhes se tornariam cruciais. O ritual mostrava que não se tratava de um criminoso comum, mas de alguém que extraía prazer psicológico do domínio e da humilhação. Em Gainesville, no entanto, ninguém ainda sabia o que estava por vir. Os corpos só seriam descobertos no dia seguinte, quando amigos e familiares estranharam a ausência das garotas. Até lá, Danny já estaria em busca de sua próxima vítima, cada vez mais obcecado pela sensação de poder. No dia seguinte ao duplo homicídio, em 25 de agosto de 1990, Danny Rolling não diminuiu o ritmo. Sua compulsão pedia mais. O alvo escolhido foi Krista Hoyt, de 18 anos, estudante e funcionária como telefonista no departamento do xerife local. Krista já havia chamado a atenção de Danny durante suas observações em Gainesville. Jovem, dedicada e sozinha em casa na maior parte do tempo, se encaixava no perfil que ele buscava: vulnerabilidade e rotina previsível. Danny entrou na residência durante a madrugada, forçando a porta de vidro nos fundos. Em vez de atacar de imediato, decidiu esperar escondido. Quando Krista chegou, foi surpreendida dentro do próprio lar. A invasão noturna, elemento que lhe proporcionava domínio psicológico, era parte essencial de sua metodologia. Ele a subjugou rapidamente e, como já havia feito antes, transformou a invasão em um espetáculo de poder e sadismo. Após subjugar a jovem, Danny a estuprou e a assassinou com violência. Porém, o ato em si não bastava. Ele precisava eternizar o controle que exercia sobre suas vítimas. Decapitou Krista, e posicionou sua cabeça em uma estante, voltada para o corpo.
Essa encenação, grotesca e ritualística, chocaria profundamente até mesmo os investigadores mais experientes. Era mais do que homicídio, era uma mensagem. O posing macabro se consolidava como marca registrada de Danny. Ele não apenas tirava vidas, mas transformava os corpos em instrumentos de terror, planejando cada detalhe para que o impacto psicológico fosse devastador. Gainesville mergulhou em um estado de pânico quando a cena foi descoberta. Para a comunidade, parecia um pesadelo saído de um filme de horror. Para a polícia, ficava claro que lidavam com alguém meticuloso, com traços de sadismo sexual e desejo de notoriedade. O assassinato de Krista Hoyt marcou a escalada do estripador de Gainesville. A cada crime, Danny buscava não apenas matar, mas também superar a atrocidade anterior, aumentando o grau de perversidade. O ciclo estava fora de controle e o terror apenas começava. Na madrugada de 27 de agosto de 1990, Danny Rowling voltou a atacar. O destino dessa vez foi o apartamento de Tracy Pauls, de 23 anos. Estudante de Direito, e seu amigo próximo, Manny Taboada, também de 23, estudante de Medicina. Ao invadir a residência, Danny encontrou Manny primeiro. Diferente das vítimas anteriores, ele não se entregou facilmente. Fisicamente forte, tentou lutar contra o invasor em uma batalha desesperada. A luta foi intensa. Manny conseguiu resistir por alguns instantes, mas a determinação de Danny e a violência desmedida se sobressaíram. Após dezenas de golpes, Manny foi morto. A cena refletia não apenas a brutalidade de Danny, mas também sua coragem em invadir lares sem sequer saber quem estaria dentro. Para ele, pouco importava encontrar resistência. A sede por sangue já havia dominado sua mente. Tracy, que ouvira a luta no apartamento, trancou-se em seu quarto na tentativa de escapar. Mas as portas frágeis não eram barreira para Danny. Ele arrombou a entrada e a encontrou em pânico. Em um momento aterrador, Tracy teria perguntado: "É você, não é? Você é ele?" Ao que Danny respondeu friamente: "Sim, sou eu." Esse diálogo, lembrado em registros policiais, revelou o quão consciente ele estava de sua fama crescente. Tracy foi submetida ao mesmo padrão cruel das demais vítimas femininas: violência sexual seguida de assassinato. Após o crime, Danny voltou a praticar o ritual de posing, deixando o corpo em posição provocativa. Com esse quinto homicídio em apenas 4 dias, a cidade de Gainesville entrou em colapso emocional. Estudantes abandonaram dormitórios, famílias correram para retirar filhos do campus e a polícia instaurou medidas emergenciais de segurança. A onda de terror havia atingido seu auge. Danny não era mais apenas um criminoso em fuga. Havia se tornado o símbolo vivo do medo em Gainesville. O estripador não só destruía vidas, mas também controlava uma comunidade inteira pelo pavor. Com 5 assassinatos em apenas 4 dias, Gainesville entrou em estado de choque. A comunidade universitária, que vivia o entusiasmo do início do semestre letivo, mergulhou em uma onda de pavor. Estudantes abandonaram dormitórios e voltaram para suas cidades de origem. Lojas de armas registraram vendas recordes e famílias reforçaram portas e janelas como nunca antes. Para muitos, parecia impossível continuar a vida normal com a presença de um assassino invisível à solta. A cobertura da imprensa intensificou o clima de histeria. Telejornais locais e nacionais noticiavam o estripador de Gainesville,
um apelido que rapidamente se espalhou, aumentando o medo. Rumores circulavam. Alguns acreditavam que o criminoso poderia ser policial, bombeiro ou até mesmo alguém infiltrado na universidade. A incerteza corroía a confiança da comunidade. O campus, antes vibrante, transformou-se em um cenário de ruas vazias e jovens assustados, incapazes de dormir em paz. Sob intensa pressão, a polícia buscava respostas rápidas. Entre os nomes investigados, surgiu o de Ed Humphrey, um estudante com histórico de problemas mentais. Humphrey havia se envolvido em brigas, tinha comportamento instável e carregava cicatrizes faciais de um acidente, o que o tornava alvo fácil para suspeitas. A imprensa, ávida por um culpado, estampou sua imagem como se ele fosse o assassino. Embora não houvesse provas concretas, Humphrey foi preso e tratado como principal suspeito. Para a opinião pública, o caso parecia resolvido. Porém, os crimes em Gainesville tinham uma assinatura meticulosa, enquanto Ed demonstrava desorganização e ausência de método. Essa discrepância levantava dúvidas entre alguns investigadores mais atentos. Ainda assim, a prisão serviu temporariamente para acalmar parte da população, embora o verdadeiro assassino continuasse em liberdade. Esse erro revelou o quanto a pressão social pode levar autoridades a buscar soluções rápidas, mesmo sem evidências sólidas. Enquanto Humphrey enfrentava as consequências de acusações infundadas, Danny Rowling permanecia escondido, alimentando-se do caos que havia provocado. Gainesville vivia dias de paranoia e a caçada ao verdadeiro criminoso estava apenas começando. Enquanto a cidade vivia em estado de alerta máximo, investigadores ampliavam buscas em áreas próximas ao campus. Foi então que uma patrulha encontrou um acampamento improvisado em uma região de mata nos arredores de Gainesville. À primeira vista, parecia apenas o refúgio de um andarilho, mas logo os policiais perceberam que estavam diante de algo muito mais significativo. Dentro da barraca, havia roupas, uma máscara de esqui, armas, munições e um gravador com fitas de áudio. As gravações, posteriormente analisadas, continham memórias de Danny, registradas como uma espécie de confissão pessoal. Ele falava sobre sua família, o ódio pelo pai, e deixava escapar trechos que mostravam claramente estar em plena escalada de violência. Além disso, os objetos encontrados coincidiam com descrições de itens possivelmente usados nos crimes. A descoberta do acampamento foi o primeiro grande avanço na investigação. Ainda não havia certeza sobre a identidade do criminoso, mas os indícios começavam a se alinhar, apontando que o assassino de Gainesville tinha uma base fixa, de onde saía para caçar suas vítimas. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma informação crucial. Danny Rowling havia sido preso em outro estado por assaltos à mão armada, crimes que já faziam parte de sua rotina antes dos assassinatos. Durante a investigação cruzada, surgiu a conexão. Os pertences encontrados no acampamento eram de Danny e as fitas de áudio confirmavam sua ligação com os acontecimentos. Uma denúncia anônima ao Crime Stoppers reforçou a suspeita, mencionando que os assassinatos em Gainesville lembravam crimes cometidos na Louisiana, onde Danny também era investigado. A comparação de perfis e a análise forense começaram a consolidar a teoria de que o mesmo homem estava por trás das duas séries de crimes. O cerco se fechava.
Embora estivesse temporariamente detido por roubos, a polícia de Gainesville já tinha razões suficientes para acreditar que Danny Rolling era de fato o estripador de Gainesville. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando e a captura definitiva era apenas questão de tempo. Em 1994, após anos de investigações, evidências de DNA e cruzamento de informações entre estados, Danny Rolling finalmente enfrentou o tribunal. Todos aguardavam um julgamento longo, com debates intensos entre defesa e acusação. Porém, em um movimento inesperado, Danny surpreendeu. No primeiro dia, declarou-se culpado de todos os 5 assassinatos em Gainesville, além de outros crimes violentos. A sala ficou em silêncio. Não havia mais dúvidas sobre sua identidade como o estripador de Gainesville. Ele admitiu tudo sem hesitar, como se quisesse assumir oficialmente a fama que havia conquistado. Durante a fase de sentença, tentou expressar arrependimento, dizendo sentir muito pelo que havia feito. No entanto, para promotores, familiares das vítimas e até psicólogos que o acompanharam, suas palavras eram vazias. Era visto como alguém que sentia pena apenas de si mesmo, incapaz de demonstrar empatia genuína pelas vidas que destruiu. Danny Rolling foi condenado à morte. Em 25 de outubro de 2006, quase 16 anos após os crimes, a pena foi cumprida na prisão estadual da Flórida. Até o fim, manteve a contradição que sempre marcou sua vida. Momentos antes da execução, em vez de últimas palavras, cantou um hino religioso que havia composto, como se buscasse redenção espiritual após uma trajetória marcada pela violência. Sua morte não encerrou apenas a vida de um criminoso, mas deixou em aberto um debate sobre sinais ignorados. Desde a infância havia múltiplos alertas: abuso doméstico, isolamento social, voyeurismo, histórico de violência e instabilidade mental. Muitos desses indícios foram vistos, mas não receberam a devida atenção. Especialistas afirmam que, se houvesse intervenção adequada, talvez dezenas de vidas tivessem sido poupadas. No fim, Danny Rolling matou 8 pessoas ao longo de sua vida, espalhando terror em comunidades diferentes. Para alguns, foi resultado de uma infância traumática e de uma sociedade despreparada para lidar com transtornos de comportamento. Para outros, não passava de um assassino frio que escolheu conscientemente trilhar o caminho da escuridão. Seja como for, sua história permanece como um dos capítulos mais perturbadores da criminologia americana, lembrando que o mal pode crescer à sombra da negligência. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.